Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o jornalista Vessone no canal Meu Timão trazendo informações importantes sobre a verdadeira porcentagem que o Corinthians tem do Yuri Alberto e do Guinegão. E também em relação ao balancete do Timão, será que teve déficit ou superávit? Então vamos para o vídeo. E aí, o Fabinho ouviu a pergunta: quantos por cento o Corinthians tem do Yuri? Ainda tem os 50%? Ele dá ali uma rateada, porque ele é pego de surpresa com a pergunta. Ele é meio... Como assim? Ele é pego de surpresa. Aí ele fala: não, acredito que sim, tem que ver, mas eu acho que sim e tal. E fica nessa daí. Só que quando ele tem essa resposta, a nossa antena levanta na mesma hora, né? Falei, peraí. Aí de manhã cedo, eu já fui perguntar para os caras do clube, o Fabinho ficou ali e tal, foi pego de surpresa. Eu acho que, assim, ele não é obrigado a saber o percentual de 40 jogadores. Obviamente que ele deve ter mapeado lá, deve estar em Excel, mas ali de sopetão, beleza. E eu falei, tô querendo saber tal. Aí o clube disse e retornou lá para mim de maneira oficial, não, mantém os 50% e sim, tem só os 50%. Só que aí, posteriormente, o GE informou que o Corinthians tem mesmo 50%, é verdade, mas numa futura venda pode ter apenas 40%. Porque ainda com o Duílio, o Corinthians meio que deu uma acordada. Ele acordou de repassar 10% para o André Curi e para o jogador. E aí tem uma aspa, inclusive, do Duílio. 99% dos jogadores de um nível médio para cima tem isso. É só perguntar nos clubes. Essa é uma exigência dos atletas e dos empresários para fecharem com os clubes. Para o Yuri vir ao Corinthians, o empresário pediu exclusividade desde que ele traga a proposta. Tá? Então, neste momento, o Corinthians tem 50%, mas há uma promessa. Claro que se ficar só na boca essa promessa, daqui a 2-3 anos o Yuri é vendido. O próximo presidente pode falar, não tem nem do que você está falando. Se aquele presidente lá atrás falou para você que ia dar 10%, eu não vou dar. Ele pode fazer isso. O cara vai ficar bravo, mas se tiver no papel, eu acho muito difícil. Então, vocês entendem, porque talvez não vale a pena mesmo vender o Yuri para pegar 40, 50 é do Zenit. 50 é do Zenit. Então, você vai pegar 40%, a proposta não era boa lá, 28 milhões de euros. Nós estamos falando que o Corinthians teria papo de 10 milhões de euros. Daqueles 28 que chegou uma proposta, alta, né? Quase 30. Mas o Corinthians falou, cara, eu vou ter 10 euros a minha parte. Aí o Zenit pega 50% e aí passa mais 10 pro Yuri, pro empresário. Então pro Corinthians é meio osso ficar... Você não vai vender e ter um valor. É melhor você ter o jogador e ele te dá retorno esportivo mesmo, entendeu? Se você tem 100%, chega a quase 30 de euros, nós estamos falando de quase 200 milhões de reais, 170. Vai fazer muita diferença no seu cofre. Mas para entrar 50, você fala, quer saber, cara, eu não vou perder meu centroavante, até comprar outro eu não consigo. Então, é isso. Hoje tem 50, mas pode não ter. Em contrapartida, o Corinthians, foi uma matéria nossa, a apuração é do Vitor Godoy. O Corinthians detém 80% do Guinegão. 80%. E o jogador, o empresário dele, tem os outros 20%. A matéria eu te mandei também, Greg. Saiba quanto o Corinthians tem dos direitos econômicos de Guinegão. E 80%, 20% do jogador e do empresário dele. Lembrando que a multa rescisória do Guinegão para clubes brasileiros é 140 milhões e para fora 100 milhões de euros, tá?
e o vínculo, então, 30 de junho de 2030. Muito legal. Eu acho que, de verdade, Vessone, mas não era para ter 100%? Esse mundo ideal não é o mundo real. Ele é meio um mundo utópico, na verdade. A maioria dos outros jogadores você tem que ficar, você passa a ter 70, 80 no máximo. Porque você tem que dar para o jogador um pedacinho nas renovações. Senão o empresário fala, então eu não vou renovar, ele vai embora e acabou. É duro, mas é a realidade. Então, quando o Augusto na eleição, na época como candidato, olha, jogador meu, não tem conversa, é 100% do Corinthians. Era óbvio que ele não ia conseguir cumprir isso daí. Ninguém cumpre. O Carlos Augusto, o Corinthians tinha 100%. Era meio raro, assim. Foi um negócio muito à parte, assim, ter 100% do Carlos Augusto. Muito à parte. Normalmente você não tem tudo isso. Então eu acho que 80, de verdade, gente, é um percentual bom. Algumas pessoas vão falar que eu tô louco, que era para ter 100, mas não é assim. Eu tô tentando trazer o que é uma realidade do futebol, a gente queira ou não. Nem os meninos do Palmeiras, o Palmeiras tem tudo isso, e olha que o clube tá organizado e tem dinheiro. É um outro que tem 100%. A maioria tem 70, 80, a maioria do Palmeiras é de 70 a 80% também. Então, me parece uma situação aí que é controlável, vamos dizer assim, dentro desses 80. Eu queria passar por um outro assunto. A Comissão de Ética do Conselho Deliberativo do Corinthians, ela afastou os conselheiros naquele sábado à noite, um dos mais tristes da nossa história, sem dúvida nenhuma, quando tentaram tirar ali o Osmar Stabile da cadeira sem qualquer decisão judicial, simplesmente levar lá um papel sulfite e tentaram tirar o Osmar, e o Osmar foi firme, né? Aguentou uma pressão lascada. Aliás, eu vou te mandar, Greg, coloca aqui, eu tirei um print do vídeo daquele dia, só para vocês talvez entenderem a situação do Augusto. Põe o vídeo aí. Perdão, do Augusto não, do Osmar, tá? Você imagina um senhor como Osmar e essa pressão aí, para tirar ele, para ele levantar da cadeira e sair, e não tinha lá muita coisa, eles não tinham, se tivesse uma decisão judicial assim, aí você sai, uma liminar, tal, não era nada disso, era um papel deles mesmo. Lembra aquela mulher falando, olha, vou até pedir pro Greg por aqui, aquele momento que eles leem a tal da carta, que ela tenta, tá aqui, o Greg vai colocar o momento que ela grava um vídeo, a Maria Ângela, olha lá, com esses outros 3, todos eles que estão nessa sala, então, e mais outros, acabaram, então, a comissão de ética pediu o afastamento deles depois daquele ato pro Augusto, naquela tentativa do papel sulfite, que eu repito, uma das noites mais tristes da nossa história, sem qualquer tipo de decisão judicial, sem qualquer tipo de liminar. Ela simplesmente queria tirar o Romeu de presidente do conselho, colocá-la como presidente do conselho, e aí ela tiraria o Osmar e ela mesma colocaria, dizendo que o Augusto estava retomado o poder e tal. Aquele sábado lá é um sábado muito triste para a nossa história, viu, gente? Para a democracia do Corinthians. E esse é o momento que eles gravam o vídeo anunciando que tudo que eles queriam fazer, e no final o Osmar foi firme, ficou na cadeira, a polícia chegou e ele até fala para a polícia, senta aqui que eu vou no banheiro, umas coisas, é inacreditável, gente, é inacreditável. Então, além de Augusto Melo e da Maria Ângela de Souza Ocampos, que é essa que está aí sentada, outros 11 conselheiros também, Carlos Eduardo Melo Silva, Laércio Ferreira Vitória, Leandro Omeldila, Marcos Coelho Ábido, aliás o filho dele foi colocado na base também
do Corinthians na época da gestão do Duílio, perdão, da gestão do Augusto. Mário Melo Júnior, Paulo Juricic, Paulo Rogério Pinheiro Júnior, Peterson Juan Aiello do Couto Ramos, que é aquele que disputou, inclusive, a eleição para presidente do conselho e perdeu, para vice-presidente do conselho e perdeu, e é ele que entrava com várias petições na justiça para Augusto Melo. Ele entrou com um monte de tentativas na justiça. Rodrigo Simonini Gonzalez, Ronaldo Fernandes Tomé e Wanderson Contreras Salles. Então, todos eles, o pedido da comissão de ética. Agora é o seguinte, a comissão de ética analisou, ouviu todo mundo lá, enfim, e disse sim, aquele ato desses merece todos punição. Jogou a bola agora para o Romeu e no Conselho Deliberativo. O Romeu vai pegar isso daí e agora vai falar, ok, o plenário, vamos embora, vamos votar a punição que eles vão sofrer ou não. Esse é o rito. É o mesmo rito que, confirmado o negócio de notas fiscais, que na época de Duílio, confirmado a fatura de cartão, na época de Andrés, a comissão de ética define, fala assim, analisamos, olhamos tudo, ouvimos todo mundo, damos direito de defesa, eles merecem punição. Vai lá, conselho, e vai fazer a parte de vocês. Nesse caso, do Duílio e do Augusto, e do Andrés e tudo mais, fatura, nota, a coisa tá parada na comissão de justiça, não foi nem pra ética ainda. Que é o que eu falei anteontem aqui, tá? Aí quando vai pra ética, a ética vai analisar tudo, ouvir todo mundo, direito de resposta, e aí fala, olha lá, conselho, é o seguinte, a gente viu aqui esse, por isso, realmente vai lá e votem porque eles merecem punição. E aí é o Conselho Deliberativo, aqueles 300 votos, que vão definir se aquelas pessoas merecem punição ou não, tá? E qual tipo de punição e tudo mais. Então, deixar claro que não dá para simplesmente minimizar tudo o que aconteceu naquela noite. Olha, sinceramente, é uma noite muito triste mesmo para a história do Coringão. O Corinthians atualizou, enfim, demorou, mas a gestão Osmar Stabile colocou os balancetes no site oficial, estava faltando. Isso não dá para demorar tanto, e foi colocado até alguns retroativos, e sobretudo tem o de junho que fecha o primeiro semestre, e o Corinthians então fechou com um prejuízo de nada mais, nada menos do que 60 milhões. Detalhe, pelo balancete, não é balanço, tá? O balanço é quando fecha o ano todo. Pelo balancete, o prejuízo no primeiro semestre foi de 60 milhões de reais. E a previsão era de ter lucro de 2 milhões. O departamento de futebol profissional teve um superávit de 35 milhões. Tá? O futebol deu superávit. Tá? E aí tem as receitas, direito de TV, 174. Vai baixando um pouco aí, Greg, por favor, só para todo mundo ver. Tá aí, ó. Essas lá em cima, a primeira, tá? Essas foram as principais receitas aí no primeiro semestre. 174 direito de TV, patrocínio 90, arrecadação de jogos 60, receita de marcas e outras 32, repasse de direitos federativos, venda de jogador, ou seja, 88, deu 449. Na contramão, o Corinthians gastou 378 milhões com o futebol no primeiro semestre, substancialmente maior aos 330 no mesmo período em 2024, lembrando que era um período que você faz aquela primeira janela, mas não faz a segunda ainda. A segunda, quando vem forte, julho e tal, é quando contrata André Ramalho, Memphis e um monte de gente que veio depois. Então, em relação à primeira do ano passado, já deu mais. 378 agora, 330, cerca de 50 milhões aí a mais, tá? As despesas com futebol, dentro desse gasto a mais, com o pessoal, 263 milhões,
263 milhões, peraí, isso, que é salário, luvas, viagens, um monte de coisa, salários e luvas praticamente de todo o elenco, além de todos os funcionários, comissões técnicas e etc. Gerais e administrativas, 34, outras despesas com jogos, 29 milhões, que eu acho que é aquilo que vai saindo sempre no borderô e tudo mais, né? Quando sai lá despesas dos jogos, que CT, polícia, bilheteria, etc, etc. Amortização e depreciação, 3, serviços, rateios, custos, então tem aí o total. Apesar do lucro no futebol no primeiro semestre, o Corinthians teve um prejuízo de 96 com clube social e esportes amadores, né? Nesses departamentos. Então, 96 de prejuízo com o social, menos 35 com o superávit do futebol, por isso que está dando ali um negativo de 60 milhões. Nesses departamentos todos, né, o social e o esportes amador, o Corinthians até arrecadou mais do que o ano passado, 39 a 33, mas também gastou bem mais, principalmente com pessoal e despesas financeiras líquidas, 61 milhões contra 61 milhões de despesas, além de 74 milhões da parte financeira líquida. Sabia que você pode faturar falando o que você mais gosta? Futebol. Deixei o link fixado na descrição e nos comentários. Veja lá. 61 milhões de despesas, hein? Impressionante. A quantidade de... A política faz você, muitas vezes, dar cargos a mais do que era para dar. Vira muito... Em determinados departamentos pode virar um cabide de emprego. E aí você explode isso daí. Não é só atletas que estão custando tudo isso. Nesse primeiro semestre que ainda era, enfim, basicamente comandado pelo Augusto Melo. Desta forma, o Corinthians fechou o primeiro semestre de 25 com prejuízo de 60 milhões. E aí, qual a sua opinião sobre essa situação financeira do Corinthians? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.